Então, esse tema 318 foi o seguinte: um segurado entrou com a ação, ele perdeu a ação no juizado onde ele ingressou, recorreu para a turma retal, também manteve entendimento, perdeu a ação, então ele recorreu para a turma regional de uniformização, que deu ganho de causa. Disse que era inconstitucional a nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Mandou revisar o benefício, aumentar o benefício dele. O INSS não gostou e recorreu para a turma nacional de uniformização. Aí o que acontece? O relator nessa turma nacional de uniformização, que colocou esse julgamento em pauta, ele falou: não, esse processo está afetado, esse processo deve ser decidido pela turma nacional de uniformização, para que todos os juízes no Brasil decidam da mesma forma, para que pare de existir entendimentos diferentes, julgamentos diferentes. Um tem direito aqui, o outro do outro lado do Brasil não tem direito. Isso não pode. O entendimento tem que ser único. Essa é a função da TNU. Muita gente acha que, por ele ter acatado esse recurso, a questão da decidida. Não tem nada decidido. Ele apenas acolheu o recurso. Ele colocou em mesa, em pauta, falou: vai ser julgado. Entendeu? Então, esse é o julgamento que estamos esperando a respeito da constitucionalidade da nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. O que isso quer dizer, qual é a questão que está sendo decidida, eu já vou explicar depois do intervalo. Essa explicação inicial serviu para explicar o que é a TNU e o que é esse recurso. No final das contas, significa que não tem nada decidido. E depois que a TNU tomar uma decisão, acreditem, ainda cabe entendimento por parte do STF. Porque a TNU vai se pronunciar a respeito da constitucionalidade. Ela vai dizer se a nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez é constitucional ou não. E nós saberemos que para discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, a questão vai acabar ainda no Supremo. De qualquer forma, o que está em pauta agora é um julgamento para que todos os juizados do Brasil sigam o mesmo entendimento. Enquanto a questão não for decidida no STF, demora para ser decidida, o entendimento da TNU é o que vai prevalecer em todos os juizados. E a grande maioria das ações de revisão de aposentadoria por invalidez... Travou de novo, mas deu uma travadinha no final, mas deu para entender. Oi. E depois de você voltar do intervalo, eu sei que você vai falar que, independente da decisão do TNU, você vai continuar entrando com ações assim mesmo, de revisão de salários, de IPC, etc. e tal. Mas a gente conversa depois do intervalo. Isso, porque cabe a revisão. Independente de ser constitucional ou não, existem soluções para isso, tá? E eu vou explicar quais são essas soluções. Me dá um segundo. Então, é o seguinte: o que aconteceu com a aposentadoria por invalidez foi mais ou menos a mesma coisa que o que aconteceu com a pensão por morte. A aposentadoria por invalidez, antes da reforma, tinha um cálculo de 100% dos salários de benefício. A média salarial, dessa média se extraiu o salário de benefício, então a aposentadoria era de 100% dessa média. Após a reforma, ela passou a ter o mesmo cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Ela passou a ser calculada à base de 60% da média salarial, mais 2% para cada ano que ultrapassasse o prazo mínimo de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Então, vamos trocar por miúdos, vamos falar em um exemplo. Se o sujeito tem 22 anos de tempo de contribuição, ele tem 2 anos a mais que os 20, então são 4% a mais, ele vai ter o cálculo de 64% da sua média salarial. Se a mulher tiver 15 anos de contribuição, ela não superou o prazo mínimo, ela vai ter 60% da sua média. Essa vai ser a aposentadoria por invalidez. Como mudou drasticamente o cálculo da aposentadoria por invalidez, e nem é justa essa mudança, porque a aposentadoria por invalidez é um benefício característico da infortunística. Quer dizer, um evento que não se pode prever, um infortúnio. O que acontece quando a pessoa se torna inválida de uma hora para outra ou progressivamente? Quer dizer, se ela não tem tempo de serviço, ela vai receber menos? Ela não tem culpa disso. A pessoa que trabalhou menos tempo, contribuiu menos, recebe menos, tudo bem, mas não no caso da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é um evento coberto pela Previdência Social com a pensão por morte. Pode acontecer a qualquer momento, não pode estar relacionada com o tempo de contribuição em hipótese alguma. E esse foi outro erro da reforma, o cálculo da pensão por morte.
Ok? Então, os segurados, os trabalhadores entraram com diversas ações no Brasil inteiro, inclusive há uma ação direta de inconstitucionalidade correndo no Supremo Tribunal Federal, uma daquelas 19 que eu falei, Caco, que dizem respeito à constitucionalidade dessa norma, desse novo cálculo da aposentadoria por invalidez. A mesma coisa está acontecendo nos juizados especiais federais. Lembra que eu falei no bloco anterior? Que são os juizados de pequenas causas, causas movidas contra o governo, INSS, Caixa Econômica Federal. Então, maior parte das ações contra a Previdência Social hoje estão em trâmite nos juizados especiais federais. E o entendimento desses juizados é o mais variado. Cada lugar no Brasil, os juízes entendem de uma forma diferente. E isso não é ruim, pessoal, isso é bom, porque isso significa que vivemos em uma democracia. O juiz é livre para entender da forma que ele acha mais adequada, a interpretação da lei conforme ele acha mais adequado. Temos, nesse caso emblemático, do tema 318, que o segurado ingressou questionando essa forma de cálculo, pedindo a revisão da sua aposentadoria por invalidez, para que ela não fosse calculada em 60% da sua média, mas em 100%, como era antes da reforma. O juiz de primeira instância negou. Por mais que a gente diga que isso é injusto, que está errado, é o livre entendimento do juiz. Ele recorreu, porque é um direito do trabalhador recorrer. A turma recursal negou também. Então ele recorreu para a turma de uniformização do estado dele, ganhou. Agora o INSS está recorrendo para a TNU, para a turma nacional de uniformização. A pessoa fala, mas meu Deus, o que é esse monte de recursos? Esse monte de recursos é para uniformizar, unificar o entendimento, para que todos esses entendimentos se tornem únicos, para que todos os juizados, todos os juízes sigam a mesma decisão. Então, se a TNU decidir que esse trabalhador estava certo, que a forma de cálculo trazida pela reforma é inconstitucional, que ele deve receber a sua aposentadoria por invalidez na forma de cálculo anterior à reforma, então ele vai ter a sua renda elevada e todos os juízes dos juizados especiais federais no Brasil afora terão que decidir da mesma forma. Ok? Tá certo. Como eu disse, essa questão ainda pode ser levada ao STF, mas isso demora. Então, esse julgamento é importante e muita gente vai ser afetada por esse julgamento.